Olá, graça e paz! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal, o canal Pastora Ana Sena. Aqui quem fala é a Pastora Ana Sena, do Ministério Apostólico Mundial. Estou muito feliz de você estar assistindo esse vídeo, que é a segunda parte do estudo sobre ansiedade, né? Será que você é uma pessoa ansiosa? Hoje em dia é muito difícil. Acredito que quase todos nós temos sido acometidos por esse problema, que por um certo modo até faz parte da nossa natureza, né? Nós vimos na primeira aula, no primeiro vídeo, né, sobre a ansiedade, que nós apontamos ali 5 passos para você vencer a ansiedade. O primeiro deles é você admitir, reconhecer que você é uma pessoa ansiosa. Então você precisa se autoanalisar, né, para identificar, e aqui depois a gente vai estar falando e você vai poder te ajudar aí a verificar essa questão. A outra, você precisa aprender sobre esse assunto, por isso nós estamos aqui, né, para te ajudar humildemente nesse processo, à luz da palavra de Deus. Nós vamos aprender um pouco mais sobre ansiedade, porque quanto mais conhecimento você tiver, melhor você tem como se estruturar e se defender dessa questão e conseguir controlar, ok? O terceiro é pensar objetivamente, né? Para você não ficar divagando nos seus pensamentos e isso te gerar mais ansiedade. O quarto é conversar com pessoas sábias, né? Não conte seus problemas para qualquer pessoa. Em primeiro lugar, conte para Deus, né? A palavra de Deus fala isso, né? Porque a pouco nós vamos ler o texto que fala sobre isso. E o quinto é exercitar o autocontrole e a paciência. Veja que a palavra diz exercitar. É algo que você precisa fazer todos os dias para que você consiga alcançar êxito no seu propósito, para ter mais paciência, né, longanimidade, para você ter esse autocontrole que é um domínio próprio, amém? Então nós vamos começar aqui com os nossos slides, sem mais delongas, para nós estudarmos hoje a segunda parte sobre ansiedade, tá bom? Mas antes eu quero fazer uma breve oração por mim e pela sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Bendito Deus, Pai eterno e glorioso, nós queremos te agradecer por este momento, Pai, por este privilégio de nós podermos, meu Pai, acessar o trono da graça e poder, meu Pai, buscar conhecimento na Tua palavra. Que tudo aquilo que venha a ser dito aqui, Pai amado, venha penetrar em nossos corações, que venha cair como chuva em terra seca, que possa, meu Deus, transbordar, que possa verdadeiramente, Pai, cumprir o efeito e o desejo que lhe apraz nos nossos corações. Pai, nos ajuda a vencer a ansiedade, nos ajuda a vencer o mal deste século, Pai, porque a Tua palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Muito obrigada, Deus, abençoa cada vida que está assistindo a este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, então, para a gente começar. Bom, primeiro, né? Esse estudo que nós estamos fazendo, ele está baseado num livro de estudos, numa revistinha da Escola Bíblica da Assembleia de Deus Missões. Vou mostrar para vocês aqui, ó, essa revistinha aqui, muito abençoada, que foi elaborada, né, pelos pastores. Obrigada, pastor Antônio Dionísio, pastor Elias Longo, enfim, a minha irmã Cássia, que me cedeu essa revista, que é uma bênção, né? E que vai nos ajudar aí a compreender essa questão da ansiedade, amém? E ela foi comentada, né, pelo pastor Marcelo Gomes, que é teólogo, psicanalista, empresário, palestrante e escritor. Então, é muito interessante isso, porque é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, é um psicanalista, mas que está ali, né, desenvolvendo o seu trabalho, em primeiro lugar, à luz da palavra de Deus. Então, a gente não constrói nada sozinho, né? Tudo nós precisamos do outro, precisamos de parceria, e eu louvo a Deus, né, pela vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Vamos para o texto bíblico, então? Olha lá. O texto bíblico que nós vamos usar é o mesmo que nós usamos da outra vez, para reforçar, né, com um versículo a mais aqui. Está lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu amo esse versículo 7 foi o versículo que Deus me deu quando a Gabi nasceu. Minha filha tem 20 anos. E quando ela nasceu, sabe aquela caixinha de promessa de palavra? Eu tirei uma palavra quando ela nasceu. E foi essa palavra que é profética na vida dela, né? Deus guarda a nossa mente, guarda o nosso coração e você precisa crer nisso. Então, a Bíblia está dizendo para nós que nós não podemos andar ansiosos. E antes, todas as nossas petições, as nossas súplicas, tudo que te angustia, nós temos que apresentar a Deus. Por quê? Porque Ele tem o poder e o controle sobre todas as coisas. Então, nós precisamos crer nessa palavra, entregar, né, essa ansiedade nas mãos do Senhor. Opa, peraí. Entregar essa ansiedade nas mãos do Senhor e Ele vai guardar a vossa mente e o vosso coração. Isso significa que isso é uma promessa de proteção de Deus para guardar a sua mente e guardar o seu coração em Cristo Jesus. E nele você vai receber essa paz que excede todo entendimento. Lembra que Jesus falou: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode dar para nós. É só Jesus que pode nos dar essa paz. E se você usufruir dessa paz, você vai reduzir praticamente 80% aí essa ansiedade, né? Que é uma precipitação da nossa parte, é um exagero que nós temos em relação às coisas futuras. Então, vamos caminhar aqui. Vamos ver mais ou menos aqui, ó. Uma outra, segundo a psicanálise, né? Vamos ver o que é ansiedade segundo a psicanálise. É uma resposta do nosso psiquismo e do nosso organismo aos estímulos e informações oriundas de certas circunstâncias, aos quais assumimos como perigosas ou ameaçadoras. Então veja que aqui está dizendo que é uma resposta praticamente natural do nosso organismo, como a gente viu, né, do nosso corpo físico, do nosso sistema nervoso. Então, a ansiedade, até um certo ponto, ela existe em todas as pessoas, porque ela é um mecanismo também de defesa. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Eu falei sobre psiquismo, vamos ver o que significa psiquismo? Muitas pessoas não sabem o que é o psiquismo. Psiquismo é definido como um conjunto de características psicológicas de uma pessoa, ou o conjunto de fenômenos psíquicos e processos da evolução mental de uma pessoa. Então, significa que nosso psiquismo é esse conjunto todo de características que acaba nos definindo, mas que nós vamos sendo construídos ao longo da nossa vida, né? É a formação do seu caráter, o seu temperamento, tudo isso nós precisamos estudar, porque quanto mais você se conhecer, melhor você vai ter, mais chances você vai ter de ter o autocontrole, de ter o domínio próprio, tá certo? Vamos ver aqui, ó. O psicanalista Rick Emanuel definiu a ansiedade como resposta a um fator ainda não conhecido, tá? Bion chamou-a de premonição da emoção. O que significa isso? Significa que é uma antecipação, né? Até uma precipitação de sentimentos. E é natural do nosso organismo, porque quando você está diante de uma situação estranha, de uma situação nova, que você não sabe o que vai vir depois, isso gera em nós mecanismos de defesa, né? Por isso que ele é um processo natural do nosso organismo. Só que o exagero disso é que aguça essa ansiedade e acaba trazendo, né, para você sensações assim desagradáveis, né, tirando a paz, roubando a sua paz, o excesso de preocupação. Então, muitas vezes, isso tem muito a ver com a nossa relação de confiança com Deus, né? Quando nós esquecemos que nós podemos confiar em Deus, quando nós vamos nos lançar em algo novo e você não sabe no que vai dar, mas se você tiver essa confiança em Deus
e você tiver intimidade com Deus, você tiver o Espírito Santo na sua vida, ele vai te direcionar, porque saiba que Deus tem o poder e controle sobre todas as coisas, ele sabe do seu amanhã, ele sabe o que vai acontecer no futuro. A Bíblia fala que todos os nossos dias já estão contados, escritos, a obra já foi feita. Na cruz, Jesus ele falou o quê? Está consumado. Então, tudo, né, já foi feito, planejado, arquitetado pelo nosso Deus. Por isso que é interessante nós confiarmos nele e você ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque se você for entrar numa fria, numa situação que você desconhece, mas que vai te trazer mal, o Espírito Santo vai te avisar. Ele vai te alertar, por isso é fundamental. Nós sabemos que tudo isso são reações do nosso corpo, né? Faz parte, inclusive, de um sistema criado por Deus, quando Ele nos criou. Só que quando nós temos a intimidade com Deus, nós temos esse privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo e dizer, ó, por aqui não, aqui você vai se dar mal, então, né, volta. Então você precisa ter essa comunhão com Deus para que você possa... não entrar numa fria, né? Porque nem tudo que é desconhecido significa que vai ser bom para nós, né? Às vezes é uma barca furada. Então, olha lá, a ansiedade como um cuidado, né? A ansiedade, ela de um certo modo cuida da gente, porque foi o que eu falei para você, né? Você tem uma sensação e uma reação diante de algo desconhecido, justamente porque você desconhece. Então, aquela sensação de você se refrear, você parar diante de uma situação porque você teme que algum mal pode te acontecer, isso de um certo modo é benéfico para nos proteger, tá certo? Então, a ansiedade, a gente chama essa parte, vamos chamar de uma ansiedade positiva, uma ansiedade benéfica e necessária, né? Deus, ele contemplou a gente, nos contemplou com esse mecanismo de defesa, como uma espécie de um sinal de alerta. É um sinal de alerta, né, que age no nosso sistema para evitar que a gente venha cair em alguma coisa perigosa, alguma cilada, né? Ele é um disparo químico em nosso organismo, o qual nos obriga a pensar e a analisar. Então, quando você se depara com uma situação que você leva um susto, por exemplo, você vai parar e você vai refletir, peraí, o que eu estou fazendo, né? Então, se isso é muito arriscado, então eu não vou, né? Então, vamos imaginar uma situação em que as pessoas te instiguem lá, tá todo mundo lá tomando um banho de cachoeira, né, num lugar lindo, maravilhoso, aí tem aquela queda d'água enorme, e muitas vezes as pessoas instigam o outro, duvide se você tem coragem de ir lá e pular lá daquela altura e não sei o quê, só que lá embaixo tem um monte de pedras, né? Tem a água, mas tem pedras, conforme a queda, você ganha uma velocidade e o teu peso aumenta 1000 vezes mais, então você cai de uma maneira que você pode vir a morrer, né? Então na hora que você vai saltar, vem aquele medo, vem aquela ansiedade, vem aquela... Então é melhor um covarde vivo do que um corajoso morto, né? Então tenha cuidado. Então são alertas que o nosso próprio organismo nos dá diante de uma circunstância, diante de uma situação, para que você não venha trazer o mal para você mesmo, tá? Bom, pessoas saudáveis emocionalmente, elas são dotadas de juízo e de bom senso. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Se você tem juízo, se você tem bom senso, você não vai pular, né, do alto de uma cachoeira sabendo que lá tem pedra, que você pode meter a cabeça numa pedra e morrer. Então, as pessoas dotadas dessa precaução, dessa ansiedade positiva, ele vai ter esse controle, esse domínio, vai ter bom senso, vai ter juízo, né? E ninguém deve entrar numa furada, né, como essa, se você tem esse bom senso, né? E ninguém deve colocar a mão onde você não sabe o que você vai pegar, como você colocar a mão lá num buraquinho assim, que só cabe a sua mão lá, tá tudo escuro, você coloca a mão lá dentro, pode ter um bicho lá, pode te morder, pode ser uma cobra venenosa, sei lá. Então, assim, essa ansiedade, nesse sentido, ela é positiva. Então, veja só, existe também uma diferença entre ansiedade e temeridade, né? Até determinado ponto, a ansiedade é um sinal de vitalidade, ou seja, para te proteger, para que você venha ter vida, continuar tendo vida. Serve para despertar e motivar o organismo. A total ausência de ansiedade resulta em temeridade. Então,
Então, nós vamos ver aqui o que é essa temeridade. Olha só, temeridade é a ousadia inconsequente que conduz a um comportamento irresponsável, colocando a própria vida em risco. Então, foi aquilo que eu falei, é você pular do alto de uma cachoeira, né, e não se preocupar com as consequências. Ou muitas vezes a pessoa vem e joga o outro, né, empurra. Essas pessoas, elas estão sendo inconsequentes e irresponsáveis, porque a consequência pode ser inclusive a perda da vida. Então, você não pode cometer uma temeridade, né? Quer dizer, essa ousadia exagerada, irresponsável, inconsequente, que não vai te fazer bem. A ansiedade, como cuidado, nos impede de colocar tanto a nossa vida como a de outras pessoas em perigo. Foi o que eu acabei de falar, né? Faz com que sejamos prudentes, respeitosos e reverentes, né? Então, ou seja, você tem que ser uma pessoa de bom senso, juízo, respeitosa, temente ao Senhor, né? Porque nós podemos tentar contra a nossa própria vida, tá certo? Vamos ver aqui mais um slide. Olha só, a ansiedade como preocupação. A ansiedade negativa é ativada por diversos fatores como mudanças, incertezas, instabilidades, competitividade e desigualdades. Então, esses são os fatores que acabam trazendo para nós uma ansiedade de preocupação, né? Nós somos bombardeados diariamente com más notícias. Se você, por exemplo, é uma pessoa que assiste muito jornal, né, fica assistindo os noticiários, infelizmente, eu não sei por que cargas d'água as desgraças fazem tanto sucesso na televisão. Dificilmente você vai ouvir notícias boas, né, palavras positivas que vão ajudar você a ter um excelente dia, ter um dia melhor, a ter mais autoconfiança. Não, infelizmente, essas informações e péssimas notícias, elas vão ativar o pensamento negativo. Lembra que eu falei da outra vez? O pensamento gera sentimento, o sentimento vai mover as nossas ações e as nossas ações vão trazer um resultado. Então, se você é bombardeado com notícias negativas, você tem uma tendência a ter um pensamento negativo, né? E aí você vai, consequentemente, ter uma sensação, sentimentos ruins, negativos, né? Que vão te trazer, acabar influenciando nas suas ações e que vai te deixar uma pessoa insegura, né? Uma pessoa sem ter aquela confiança, aquela convicção, perdendo até a fé em Deus. Nós precisamos assumir essas inseguranças, mas nós precisamos banir ela da nossa vida. Não podemos aceitar, né, que esses pensamentos tomem conta da nossa mente. E aí nós acabamos por antecipar as nossas ações futuras e com uma precaução, só que por um excesso de preocupação. E isso não é saudável, né? Nós queremos evitar sofrimentos, nós queremos evitar as frustrações, nós queremos evitar as tristezas, nós queremos evitar, às vezes, o que é inevitável. E a gente empreende um esforço enorme naquilo que pode ser que venha a acontecer ou não, mas aí você age tudo em função daquilo que talvez acontecerá. E aí acaba você sendo uma pessoa extremamente ansiosa, né? A ansiedade, ela é improdutiva, tá? Como preocupação, isso no caso da ansiedade excessiva como preocupação, né? Como preocupação, ela torna-se intensa, mas não produtiva. Rouba o nosso sono e não resolve nenhum problema. Rouba a nossa paz e a nossa tranquilidade. Então, essa ansiedade negativa, ela acaba produzindo, na verdade, te paralisando, né? Porque daí ela acaba gerando em você o quê? O sentimento de medo, né? Uma pessoa ansiosa, ela acaba criando muitas dificuldades para si mesma e para as outras pessoas, se é no seu ambiente de trabalho, se é onde você se relaciona, às vezes está dentro da igreja, né? Acaba incomodando de tal maneira e acaba influenciando negativamente. O futuro para ela, na verdade, é uma fonte de angústia, né? É um desespero,
porque ela pensa tão negativo, vive dizendo, é aquela pessoa que vive dizendo assim, mas será? Olha, nós vamos fazer tal coisa, né? Ai, será? Mas será que vai dar certo? Não será? Né? Aquela pessoa que vive sempre em dúvida, vive sempre com uma pergunta, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E muitas vezes, por que isso te paralisa? Porque você acaba acreditando que você não vai conseguir. E aí você acaba paralisando, né? Deixando de ter fé em Deus, deixando de ter confiança, né? E aí você acaba, e a palavra de Deus fala que nós temos que lançar fora todo medo. O foco dessa pessoa, que é muito excessivamente preocupada, sabia que a palavra preocupação é uma pré-ocupação, é uma pré-ocupação da sua mente. Você ocupa previamente a sua mente com coisas do futuro e acaba deixando de viver o seu agora, o seu presente, né? Não é à toa. A palavra de Deus fala em Provérbios 12 diz o seguinte, olha só. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Por quê? Porque traz um estresse, porque traz cansaço, porque traz negatividade. Então a pessoa se abate de tanta ansiedade que ela sofre, né, na vida dela. E aí isso vai te abater. A ansiedade é um excesso. A ansiedade como preocupação é um excesso e ultrapassa os limites do cuidado, da cautela, da prudência e surge como um exagero, tá vendo? Então, a ansiedade como um excesso, ela acaba o quê? Se tornando essa preocupação excessiva, acaba roubando a sua paz e ultrapassa os limites do cuidado. Uma coisa é a ansiedade como cuidado, outra coisa é o excesso da ansiedade, que traz angústia, traz mal-estar, vira um problema, ela é nociva, ela é maléfica, ela causa insegurança, né? E como que nós podemos controlar essa ansiedade? Como que a gente pode controlar? Então, uma das armas mais poderosas para nós controlarmos essa ansiedade exagerada, essa ansiedade excessiva, essa ansiedade negativa, é principalmente você conhecer a palavra de Deus e você orar a Deus. Aí, vamos ver o que a Bíblia diz aqui sobre a ansiedade, olha só. Portanto, não se preocupem dizendo, que vemos de comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Eu amo esse texto, né? Olha só, Deus está falando aqui, ó. Por que ele se refere a isso? Ao comer, ao vestir, ao beber, né? O que você vai fazer? Porque é a preocupação de todo mundo, todos os dias. Quando uma pessoa perde um emprego, por exemplo, ela fica extremamente preocupada, ansiosa, porque ela sabe que ela não vai ter mais um salário para receber. E aí, como é que ela vai pagar a conta de água? Como é que vai pagar a conta de luz? Como é que vai colocar comida em casa? Como que vai pagar o combustível, os impostos, enfim. E isso gera um excesso de preocupação, gera em nós muitas preocupações. Mas esta palavra é maravilhosa. Ela diz assim, olha, não se preocupe, procure em primeiro lugar o reino de Deus. Procure a palavra de Deus, procure ter intimidade com Deus, procure viver uma vida de oração, que você vai gerar no teu coração a confiança necessária de que Deus está no controle de todas as coisas, Ele não vai deixar você perecer. E aí eu quero abrir os seus olhos para algo que diz nessa palavra que muitas pessoas se enganam, né? Deixa eu até voltar nela aqui. O que Deus promete? Ele fala assim, ó, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, busque a justiça de Deus. E muitas pessoas falam assim, todas as coisas serão acrescentadas, mas não é verdade. Aqui diz assim, ó, e todas essas coisas. Quais essas coisas? O comer, o beber, o vestir. Então, são essas coisas
que serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Então, não se preocupe com o que você vai beber, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Essa palavra é muito importante para a nossa vida, né? Para você reduzir a ansiedade, para você controlar, para você conseguir ter a liberdade de viver o presente e ser feliz hoje. Porque você não sabe o dia que Jesus vai voltar. Você nem sabe se amanhã você vai estar vivo. Então, por que você fica vivendo só o dia de amanhã? Você tem que ver o dia de hoje. Você tem que acordar já pensando em Deus, glorificando o nome do Senhor, adorando a Ele e profetizando que você vai ter um dia abençoado, que você vai vencer o mal deste dia. Porque Deus já cuidou ontem para você. Ele já cuidou do seu comer, do seu vestir, do seu beber, do seu caminhar, da sua vida. E você precisa crer nisso para você reduzir essa ansiedade. Então, todas as vezes que vier aquele medo, aquela preocupação, aquele exagero no seu coração, a perturbação. Lembra que Jesus, ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, nós também nele venceremos. E essas aflições, eu acredito que são justamente essas aflições que a gente vive todos os dias. São as nossas preocupações, as nossas angústias, né? E quando nós damos muito valor a elas, nós acabamos perdendo a paz do Senhor Jesus. Nós deixamos de lado o reino de Deus e a justiça dele. Então fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele é justo e fiel para completar a boa obra que ele começou na minha e na tua vida. Então simplesmente creia. Não seja mais uma pessoa ansiosa além da cautela, além daquela ansiedade que é como uma prevenção a você, como um fator de segurança para você, né? Se você está ultrapassando esse limite, você é uma pessoa extremamente ansiosa e você está sofrendo com isso. Então pare de sofrer agora. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Ele não te abandona, Ele não te esquece, Ele te ama, Ele é fiel e verdadeiro e Ele tem o melhor para nossas vidas. Amém, amados? Então, na próxima aula, a gente vai encerrar esse assunto sobre ansiedade e nós vamos falar dos sintomas da ansiedade para você aprender, né? Identificar quais são os sintomas. E quando você identificar, você vai lembrar dessa palavra. Não, eu preciso entregar tudo nas mãos do Senhor, Ele tem que cuidar de mim, Ele me ama, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é o nosso Deus. Mais que isso, Ele é o nosso Pai. Amém? Um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que guarda. Amém, amados? Vamos fazer uma breve oração para nós encerrarmos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, que nós venhamos, ó Deus, tomar posse desta palavra e lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Meu Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus que a unção do teu poder desta palavra, Senhor, venha alcançar essa vida que está assistindo esse vídeo. Que essa pessoa venha sentir agora a paz que excede todo entendimento, para guardar a mente e o coração dela em Cristo Jesus, porque só nele nós temos a paz que excede todo entendimento. Pai, nós entregamos ao Senhor todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Crendo que o Senhor é fiel e verdadeiro para nos guardar e nos livrar de todo mal e nos dar o bem que desejamos, em o nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, verdadeiramente guarde a nossa alma e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Amém, meu amado? Minha amada, fica com Deus. Deus te abençoe. Você seja muito feliz, abençoado, porque você tem um Deus poderoso na sua vida. Um beijo no seu coração e até a próxima. Amém? Eu quero pedir para você, por favor, me ajude. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, né? Esse é um trabalho de coração que nós estamos fazendo, gratuito, mas nós queremos o quê? Alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu sei que são coisas
simples, né? E na simplicidade mesmo, né? Para poder alcançar o máximo de pessoas que possam compreender o trabalhar do Senhor na sua vida e ajudar muitas pessoas a saírem da angústia. Então dispara no seu WhatsApp, pede para as pessoas se inscreverem no canal para que a gente possa alcançar muito mais pessoas, tá bom? O canal Pastora Ana Sena. Fique na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém.